Estamos começando agora mais um programa Panorama. E hoje vamos ter a oportunidade de entrevistar Dr. Paulo Badu, advogado, renomado, escritor, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB por quase 30 anos, uma figura conhecida na nossa região, que participou de dezenas e dezenas de júris no Tribunal do Júri, filho de São Pedro Aldeia, mas com uma vida toda voltada para o nosso município. Dr. Paulo Badu, é uma alegria recebê-lo em nosso programa. Como é que está a vida, a sua família? Bem, graças a Deus, esposa bem, meus filhos, uma advogada e a outra se forma sendo veterinária. A nossa luta aí começou já aos 10 anos de idade. A gente nasceu de uma família humilde. Meu pai era um pequeno comerciante, São Pedro Aldeia. Tinha um bar e um restaurante, chamado Bar Restaurante Coraci. Você morava na rua João Martins, né? Não, eu nasci ali na rua Crescente, daquela rua onde tem a padaria, onde é o canhão de São Pedro Aldeia. Ah, o canhão de ali. É que eu lembro de você. Depois João Martins. João Martins. Já. E nós éramos meninos pobres, e os nossos pais, né? A mamãe fazia pastel e eu vendia na linha do trem. E de rosa, para deputado. Vendia cocada, vendia bombucado feito por Dona Menina Viva. E nós vínhamos de São Pedro Aldeia a pé para Cabo Frio, porque a aula no antigo ginásio Cabo Frio, o professor Barbari, começava às 15 para 7. E não tinha condução. Naquela época não tinha condução. O ginásio era no Smart Gomes hoje. 1955. Então o que nós fazíamos? Vínhamos a pé para Cabo Frio e estávamos brincando. Chegava no Baixo Grande, pegava Aldir Sampaio e Chiquito Pereira, Francisco Pereira, filho. E eles vinham também. E vinha conosco também o Zilair, que era o filho do gerente da estação do trem, que naquela época era uma figura ímpar, uma grande autoridade. O gerente do trem era uma figura igual um gerente do diretor departamental de rodagem. Era uma figura assim muito exponencial. E o Zilair vinha com a gente também, estudou aqui. E hoje ele é considerado o maior físico nuclear do planeta. Ele que desativou Chernobyl. Saiu até numa revista, que me lembro, na época veio da revista, um brasileiro desativa Chernobyl com ele. Ele mora na Alemanha, casou-se lá, e hoje a gente vive a pé aqui. E graças a Deus, todos nós conquistamos nosso espaço com firmeza, com dedicação, com amor ao trabalho, ao estudo e, sobretudo, com honestidade. Então, o grupo que vinha para Cabo Frio para o ginásio Barbarista, né? Era você, o Régio, o Juquinha e o Aldir Sampaio, Francisco Pereira. Então, e o Zilaí. Aí Gelson também. E o doutor Gelson também. Então, todos se formaram? Todos. Gelson médico, o Zilaí físico nuclear. Aí nós três, eu e Ed, que somos advogados. Paulinho, então a sua luta. Aldir também foi advogado pelo Aí a sua luta estudantil, como estudante, ela foi um momento pacato, ou você participou ativamente da política nacional, nos grêmios estudantis? Quando eu cheguei à faculdade, em 1965, lá a oposição não ganhava nada, só situação. E lá o diretório era ligado à direita. Centro Acadêmico Maria da Veiga, da Universidade Federal Fluminense. E nós éramos de oposição, aquele grupo
Então o que a gente fazia? Misturado com os estudantes do Rio de Janeiro, que eram mais politizados. O nosso grupo tinha o apoio, inclusive, da União Metropolitana de Isso no ano de 67. Em 67 foi a primeira movimento que nós tivemos, porque o calabouço era o caldeirão que fervia contra a ditadura. Os estudantes se reuniam ali, protestavam e faziam miséria. Isso em 1967. O que os militares fizeram? Derrubaram o calabouço como derrubando um símbolo. Acabou. Então nós fomos para as ruas e o Negrão de Lima, que tinha sido eleito pelo MDB, nos traiu, que tinha prometido fazer o restaurante do calabouço, não fez. Negrão de Lima como governador da Guanabara. Da Guanabara, aqui é Guanabara. Aí, os estudantes foram para a rua, a gente não saiu, o Globo aí, tem uma foto minha aí carregando um café em 1967, protestando contra o Negrão de Lima. O Negrão de Lima, pressionado, em agosto de 67, fez o restaurante de qualquer maneira, entregou para vocês do programa. Só que inacabado, totalmente inacabado, a comida de péssima qualidade. Aí começaram a gerar novos protestos, pela melhor, pelo acabamento e tal. Isso não agradava os militares. Então, isso foi em agosto. Protesto, mais protesto. Quando chegou em 28 de março de 68, o Edson Luiz, que tinha vindo 3 meses do Paraná, morar com uma tia, Maria Pauferro, lá na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, ele veio para lá e, como ele era um estudante pobre, ele gastava os sapatos daqueles estudantes mais abastados, pregava, colava cartazes nas portas. Então, ele não era um ativista. Ele não era um ativista. Ele era um rapaz que precisava de uma ajuda e tal. Ele fazia aquele antigo Madureza, sabe? Ele curso secundário Madureza. E houve um grande protesto por 600 estudantes lá, e a PM veio e abafou no dia 28 de março. Então começaram a jogar pedras, paus, e a PM revidou com bala. E um aspirante, que é um aspirante de tenente da polícia, chamado Aloysio Raposo, deu um tiro de 45 em Edson e atingiu outro estudante. Um outro estudante que veio a falecer depois. Com mais 3 feridos. Por outros. Não chegou a ser nada. Uma covardia, rapaz. Uma covardia. Atirando em cima da multidão. Esse morreu em 64, né? Não, 68. Sim, 68. Aí já 68. No 1964, tem esses casos que foram comentados pela imprensa. O que se matou, o que se jogou fora, o que se prendeu de pessoas nesse país não foram poucos, né? Mas aí que acontece interessante. Eles fizeram um favor à contra-revolução ao matar o Edson Luiz e o outro menino, o Henrique, que veio, faleceu logo depois contigo. Foi ferido e faleceu uma semana depois. Então, o que nós fizemos, estudantes? Não deixamos carregar o corpo do Edson Luiz, que estava sem camisa. Não deixamos. E levamos ele um cortejo até a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, que é hoje a Câmara de Vereadores. Não é aquela Assembleia que você cita. É hoje a Câmara de Vereadores. Aquela Assembleia do Cio que era o Congresso. Aí levamos ali, houve discurso, foi para lá várias pessoas, vários artistas. Tônia Carreira, Paulo Afran, vários artistas, na época lá apoiaram o movimento, e não deixaram o corpo sair, a PM foi tirar, e não deixou o deputado Fernando fazer discurso. Em Brasília também fazendo discurso, inclusive o Arthur Vigílio, que é pai desse líder hoje do PSDB, ele fez um pronunciamento violento na Câmara Federal. Já imaginou se hoje nós no Senado Federal, ele já era senador. Já imaginou se na época tivesse o que nós estamos hoje, que é a televisão aberta no Senado para o Brasil inteiro? Aí não deixaram o corpo. Vai para o ML, por quê? Se fosse ele levar o ML, ia ficar lá e ia acabar o símbolo da contra-revolução. Ia acabar o símbolo do calabouço. O calabouço ia morrer os mais modestos funerais. Na Assembleia tinha um deputado chamado Jamil Haddad, do PSDB. O que o Jamil Haddad? Como ele era médico, ele fez a autópsia do corpo. Ele já foi ministro da Saúde. Foi ministro da Saúde, inclusive. Aí mandou, fez a autópsia e o caixão foi levado pela multidão até o São João Batista, onde foi enterrado. Bom,